Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Com muito amor e carinho aqui todos nós estamos vivendo estas bênçãos divinas. Os mentores nos trouxeram até aqui a casa querida, a Casa Espírita José de Mococa. E aqui estamos também buscando com o nosso querer, com a nossa vontade, melhorar, evoluirmos e alcançarmos um pouquinho mais do que já alcançamos ontem. A cada dia que fazemos a nossa melhora, a cada dia que fazemos o nosso auxílio, melhormente estaremos com a nossa vida lá fora. Mas aqui é o aprendizado, lá fora é a nossa tarefa, onde colocaremos em prática. Então vamos beber desta fonte maravilhosa divina. Hoje temos nosso irmão João, que veio nos trazer a sua palestra, como tantas outras palestras maravilhosas, que nos traz com tanto amor, carinho, né? E hoje aqui estamos. João, é nós de Deus. Ele vai falar hoje sobre oportunidades e escolhas. Ó, isso aí, João. Vamos lá, boa palestra. Muito boa tarde. Boa tarde. Como a gente sempre fala, é uma alegria estar aqui. Assim, todo mundo está querendo trabalho. Quando nos oferecem trabalho, a gente tem que agradecer. Então, nós estamos profundamente agradecidos por essa oportunidade. Mas, a coisa maravilhosa que a gente pergunta na vida, sempre, para se dar bem, as pessoas perguntam, tem uma boa oportunidade para mim? Essa é uma pergunta sempre feita. Mal a gente percebe a extensão do que a gente está procurando. Aí a gente sempre faz aquela pergunta assim, bobinha, simples, né? Sempre assim, o que nós viemos fazer aqui na Terra atualmente? Sabendo, todos nós já sabemos, que nós somos espíritos eternos criados por Deus, e que nós estamos simplesmente em mais uma passagem pela Terra, mais uma existência na Terra. A gente diz assim, que a vida é uma só. Quem fala isso, fala a verdade. A vida é uma só. As existências é que são múltiplas. Ou seja, nós, repetindo, somos espíritos eternos criados por Deus. E as pessoas falam o seguinte, mas não, amanhã é dia dos mortos. E eu viro e falo o seguinte assim, isso é só uma convenção para lembrá-los. Porque a morte não existe. A vida é eterna, ela continua tanto quanto. Então, eu volto a perguntar, o que nós viemos fazer na Terra? Agora eu pergunto mais um pouquinho, dessa vez, tanto quanto outras tantas, nós viemos aqui com a autorização divina, com o aval de muita gente que nos ama e nos quer bem, dando para nós mais uma oportunidade para que nós façamos o quê? Para que nós venhamos a evoluir, para que nós venhamos a nos melhorar. Mas assim, aí a gente pergunta assim, o que é evoluir, João? É uma palavra muito vaga, né? O que é evoluir, né? Evoluir, como a gente falou, ou melhorar, baseia-se em duas coisas. Baseia-se em aumentar os nossos conhecimentos, que a gente chama de intelectividade, e também aumentar a nossa capacidade de convivência boa para com os outros, o que a gente chama de moralidade. Quando a gente procura lá no Livro dos Espíritos, a respeito do progresso do homem, como é que o homem progride, e ele diz assim, o homem progride através de duas asas, a asa da intelectividade e a asa da moralidade. Lembrando então que intelectividade não é simplesmente
ainda que respeitável, necessário, passar pelos bancos das escolas. Tem muita gente que não passou por banco de escola, porque não teve possibilidade nessa existência, mas tem uma interatividade natural, que tem uma sabedoria imensa. Tem gente que não aprendeu as letras, as palavras corretas, mas sabe se portar maravilhosamente em relação às pessoas, em relação ao mundo, em relação à natureza, ou seja, eles têm uma moralidade elevada. Conquanto a gente sabe muito bem que muita gente que passou por banco de escola, tem título de doutor, professor, né? Ocupa cargos muito especiais e tem comportamento moral meio danado. A gente vê toda hora nos noticiários e sabe das coisas. Aí a gente diz assim, muito bem, então João, como é que a gente vai nos aperfeiçoar? Como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai se aprimorar aqui nessa vida? A gente vai se aprimorar, evoluir, através das oportunidades que a gente ganha. Eita, mas você já falou de uma delas. A primeira grande oportunidade que a gente recebe é estar encarnado aqui na Terra atualmente. Ainda que muita gente vire e frequentemente diga assim, eu não pedi para estar aqui. Olha, você sabe que eu até desconfio que ele está certo para ele, sabe? Assim, tem muita gente que vem para cá, não simplesmente porque quer, ele vem para cá porque ele é compulsório, ele é obrigado a vir. Mas a grande maioria de nós pediu muito para essa oportunidade de estar aqui na Terra. E quando a gente chega aqui, infelizmente, a gente não se lembra, ou felizmente, por outro lado, eu gosto dessa história de esquecer tudo, sabe? Eu tenho um amigo meu, que é o André Luiz, e ele diz assim, hoje eu sou o melhor rascunho de mim mesmo. E se eu hoje sei que eu não sou coisa boa, apesar da esposa e a sogra estar aqui me vendo, né? Eu posso contar para as pessoas que eu não sou coisa boa. E eles sabem disso, viu? E eles sabem disso. Mas eles me consideram, então eles me dão, passam um pano para mim, né? Passam um pano. Mas assim, o que é? Eu não sou coisa boa. Para que eu vou querer saber o que eu fui lá atrás? É melhor esquecer aquilo tudo e voltar para cá. Só que o nosso interior, o nosso espírito eterno, ele é aquilo que ele é, aquilo que ele conquistou. E quando ele chega aqui, os chamamentos interiores das minhas tendências vão falar mais alto. E aí, o que acontece com a gente? A gente vai cair frequentemente nos mesmos erros. Cair nas mesmas armadilhas. Aí você fala assim, tá bom, João. Se nós temos essa possibilidade de cometer os mesmos erros e cair nas mesmas armadilhas, nessa oportunidade que nós estamos recebendo de vir aqui na Terra, a pergunta que você fez, como nós fazemos para nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos, nos aprimorarmos? Ninguém duvida, porque todo mundo sabe que para conseguir isso, tem que trabalhar. E foi o que eu falei aqui inicialmente. Quando a gente pede trabalho, e nos dão trabalho, a gente tem que agradecer. Porque daqui a pouco nós vamos falar disso. Não esqueçam disso, hein? Quando dão trabalho para a gente tem que agradecer o trabalho que dão, seja qual for ele. Por miúdo que seja, por pequenino que seja. Aí voltamos aqui para nós. Tá bom, mas para trabalhar, João, eu preciso ter algum conhecimento, alguma ciência.
eu falo que é o seguinte: a senhora, minha mãe, e hoje eu me penitencio, fazia uns pães danados como mineira que ela é. Uns biscoitinhos, rapaz, aquilo era uma maravilha. Ah, então, nossa, e eu perdi, eu não aprendi com ela aquilo tudo. Ou seja, ela tinha ciência para fazer aquele trabalho. Todo mundo pensa que ciência é só para fazer trabalho grande. Todo mundo sabe que na cozinha de casa a gente utiliza a ciência empregada tanto quanto na medicina. Porque a gente sabe o que é bom e o que é indevido. O que é correto e aprende a ter limites. Se eu boto sal demais na comida, não estrago o sal. Eu aprendo a ter limites. Se eu boto açúcar demais no doce, aquilo fica intragável. Então a gente aprende a ter limite toda hora, em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando. Eu vou para o tanque. Se eu botar roupa colorida com roupa clara, estraguei tudo. Não pode botar de molho as duas. Isso é ciência. Cada maneira com que a gente toma de atitude na vida é um ganho. Muito bom. Então, a gente percebe que para que a gente alcance esse falado desenvolvimento, esse crescimento espiritual, preciso de obedecer regras. Eu preciso ter disciplina. A gente já falou outra vez aqui, mas só vamos lembrar para ficar bem bonita a história, porque não dá para esquecer. Que quando o Chico vê o Emmanuel nessa encarnação dele pela primeira vez, o Emmanuel aparece para ele, explica o trabalho que eles iam fazer, e o Emmanuel diz para o Chico: olha, mas para trabalhar comigo, você vai precisar de 3 coisas. Todo mundo sabe: disciplina, disciplina e disciplina. Aí a gente sempre pergunta assim: ó, vocês acham que o Emmanuel achava que o Chico era surdo para falar 3 vezes a mesma coisa? Ou que ele não entendia direito as coisas? Por que ele falou 3 vezes a mesma coisa? Porque nós precisamos as 3 disciplinas. As 3 disciplinas são a disciplina do pensar, a disciplina do sentir, das emoções, e a disciplina do fazer. A disciplina do fazer. Olha, gente, eu vou contar para vocês um segredo. Quando a gente fala na casa espírita, que nós somos ainda espíritos imperfeitos, com tendência ao mal, as pessoas ficam: mas caramba, a gente vem sábado à tarde aqui, gasta o nosso tempo, devia estar fazendo outra coisa, tem tanto para fazer, né? Para escutar que nós ainda somos tendentes ao mal. A resposta é assim: vamos só lembrar. O que é o mal? O que é o mal? O mal é querer o bem só para nós. Isso se chama egoísmo. Egoísmo. Então, assim, nós ainda somos egoístas. Primeiro eu, depois minha família, e olha lá, hein? E olha lá. Depois o pessoal do meu time, o pessoal do meu centro, o pessoal do meu não sei o quê, do meu aquilo. Meu nada, gente. Nós somos uma humanidade, uma família só. A gente ainda não consegue entender esse tipo de coisa, porque ainda a gente não botou dentro de nós essa realidade. Quando alguém sofre numa região determinada do mundo, e tem muito sofrimento nesse mundo, todo mundo sabe, a gente sabe onde tinha, assim, ainda meio bobinho pelo noticiário, tem muita gente morrendo de necessidade básica nesse mundo, e a gente não está nem aí. Para mim tá bom, eu tenho comida em casa, consegui pagar as continhas do mês, né?
A brincadeira que a gente sempre faz lá no interior. Se restou um bocadinho para pagar, a gente vê no mês que vem como é que a gente faz, né? E assim por diante. Mas está indo bem. Mas como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou ficar tranquilo? Com tanta coisa acontecendo lá fora e que não chega para mim. Por que não chega para mim? Porque eu não sou informado? Não, porque eu não aprendi a sentir. Eu não aprendi o básico, o mais simples, que é o fazer. A primeira revelação que foi Moisés, ele veio e colocou só 10 coisas. O resto, tudo do que ele falou, do que ele escreveu, que escreveram a respeito dele, do que deixou lá escrito no Velho Testamento, é tudo acréscimo. O básico são os 10 mandamentos. E eu vou contar um segredo para vocês. A gente ainda não consegue cumprir os 10 mandamentos de Moisés. Que é puramente o fazer, é mão, é mecânico. Olha só, eu sempre costumo chamar a atenção de 2, para não falar o restante, porque senão a gente se encaixa demais, dos mandamentos de Deus trazidos por Moisés. Não matarás, não roubarás, porque cobiçar as coisas dos outros também já começou a ficar demais para pedir para a gente, né? Aí não, né? Não levantar falso testemunho, não falar mentira dos outros, não falar coisa indevida dos outros, também pediram demais, não é? Ou seja, gente, há milênios pediram para a gente coisas simples, educativas, de relacionamento humano, para fazer com as mãos e com a boca, e a gente ainda não consegue cumprir. Mas a misericórdia divina é tanta, que vem a segunda revelação. Vem Jesus. E Jesus fala assim, ó, eu não vim acabar com as leis e os profetas. Eu vim dar-lhes cumprimento. O que é isso, gente? Acrescentar coisa a mais? Não, gente. Deixar a coisa mais clara, mais simples. Porque a cada dia nós aprendemos um pouquinho e nos tornamos mais capazes de certos entendimentos que nós não tínhamos há um tempo atrás. E aí o que acontece? Quando Jesus entra, ele vira e fala o seguinte, ó, eu vou acrescentar só uma coisinha. Não é para o que não pode fazer, como disse Moisés, não tem fazer. Moisés só fala de fazer. E fala que quem não fizer, vai apanhar, vai sofrer. E traz umas leis horrorosas, como a lei de Italião, que é olho por olho, que vai perpetuar a violência. E vem Jesus e fala, não, vamos moderar tudo isso. Eu vou pedir para que você tenha um olhar para o próximo, na condição que o próximo está, você se coloca no lugar dele. Aquilo que a gente chama de empatia. Eu consegui enxergar o próximo e me colocar no lugar dele. E dar para ele, fazer para ele aquilo que eu gostaria que fizesse para mim naquela condição. E aí vem a doutrina espírita e fala que fora da caridade não há salvação. Mas nós vamos chegar na terceira revelação. Mas nós ainda, com toda a dificuldade que a gente carrega, ainda raciocina como ainda estivéssemos lá na época de Moisés, ainda no fazer. E achamos que caridade é simplesmente doar coisa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, existem 2 formas de caridade. A caridade material, louvável e necessária, porque com o estômago vazio a gente não consegue nem fazer prece para Deus, não consegue ter segurança, não consegue ter estabilidade. Mas
A caridade mais difícil, a caridade maior, de maior valor, é chamada caridade moral. Tá bom, João. Tá bom. Como é que a gente faz essa tal de caridade maior, que tem mais valor agregado? Opa, eu vou ficar poderoso lá no céu. Não, mas menos. A caridade moral se faz no relacionamento com as pessoas. Ganhamos mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. E vem e fala o seguinte, olha, colocar a gente na terra, oportunidade número 1. Oportunidade número 2. Colocaram gentes ao nosso derredor. Aí você fala assim, João, mas para mim só tem umas coisas muito estranhas, um povo muito diferente, difícil. Se para você tá bom e tá fácil, eu vou mandar os meus para você ver como a coisa aqui é brava. Aí a gente vai dizer o seguinte, a gente pega um livrinho simples, muito antigo, do nosso André Luiz. Esse daqui é uma das primeiras edições, olha, velhinho, fez a capinha, né? Assim, chamado Agenda Cristã. Ele traz lição muito bobinha, muito simples. E tem uma lição de número 46 que se chama Aproveite a Oportunidade. Olha só que interessante. Em que ele chama a oportunidade aqui, no nome chique, chamado ensejo. Aproveite o ensejo. Mineiro é danado, né? Para falar umas palavras mais difíceis para a gente entender, né? Então a gente vai dizer assim, o André diz assim, não é um companheiro fácil que exige a compreensão fraternal mais imediata, mas aquele que tem que dominar a raiva, a ira, a agressividade. Não é um irmão cheio de entendimento evangélico, que reclama das nossas atenções, mas aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia dentro dele. Não é o amigo que marcha em paz, que solicita o nosso cuidado, mas aquele que perdeu-se no cipual da incompreensão. Não é a criatura que respira no trabalho normal, que requisita socorro, mas aquele que não tem o recurso suficiente e que acaba precipitando-se nas raias do crime. Olha só. E ele conclui: seja completamente dispensável a sua cooperação no paraíso. Nós não precisamos ir para o paraíso, nós não precisamos ir para o céu para ajudar Deus. O que ele diz aqui? É indiscutível, porém, a realidade de que no momento o seu lugar de servir, aprender, ajudar, a amar é na terra mesmo. E muita gente olha para a gente assim com uma compreensão muito grande, na minha última encarnação na terra. Eu vou para lugares maravilhosos. Né? Você fala que bom. Ou como dizia o Chico, assim, quando alguém falava uma coisa tão danada assim, que beleza, né? Ou seja, gente, aonde que precisam de nós? Aonde Deus precisa de nós? Aqui. E Ele dá essa oportunidade, como nós conversamos há pouquinho, de estar num mundo onde as nossas companhias, seja aqui ou seja acolá, são pessoas difíceis como nós somos. São pessoas com necessidades profundas de aprendizado, tal como nós somos. João, então quer dizer que eu vim aqui à tarde para você dizer que a minha vida e as minhas companhias estão no lugar certo? Eu falo, eu não. Quem falou foi o Emmanuel. O que o Emmanuel falou? Que a gente se encontra no melhor lugar, com a melhor companhia,
com os melhores apetrechos em todos os sentidos, econômico, material, físico, dado pela misericórdia divina, para que possamos alcançar o melhor aproveitamento das nossas condições aqui na Terra. Caramba! Então você quer dizer que as companhias que a gente tem em casa, está tudo perfeito, que a minha condição material e física está perfeita, mas aí eu pergunto assim, caramba, aonde está essa oportunidade tanta que Deus me deu? Eu falo assim, não precisa, gente, está na tua frente, não precisa sair caçando lá longe. Eu tenho uma profissão que eu me relaciono com gente, que graças a Deus me foi dada, que é a medicina, mas eu aprendi, sabe, assim, a entender só agora, um bocadinho mais disso tudo, da imensa oportunidade que me é dada. Porque no começo a gente se achava, sabe? Depois a gente vai entendendo os nossos profundos limites, e que no fundo, foi dada essa oportunidade para aprender a conversar com as pessoas, aprender a escutar as pessoas, a falar menos e escutar mais. Mas aí vem a coisa mais profunda. Saber que a gente não vai mudar os outros. Muita gente vai na esperança conversar com a gente, que nós vamos dar a solução prontinha. A fórmula do biscoito da minha mãe. Não tem uma fórmula do biscoito da minha mãe. Eu não vou dar a fórmula da solução da vida de ninguém. Aí você fala assim, então o que você faz? Então, quem pode ter papel? Aí a gente vem e encontra a terceira revelação, a doutrina espírita, que vem alargar o nosso conhecimento. E lá, o nosso irmão diz assim, olha só, João, todos nós, primeira pessoa do plural, nós, primeira pessoa, eu, todos, estamos aptos à consolação. Alguns estão capacitados ao entendimento, ao esclarecimento, e raros à educação. Gente, o que a gente pode fazer para todo mundo? Consolar. Mas a gente tem uma tendência, sabe, quando encontra alguém com algum problema, com alguma dificuldade, querer esclarecer, falar demais, falar da doutrina do Espírito, da existência dos Espíritos. Não, peraí, gente, vamos consolar a pessoa, vamos aplacar o coração nesse instante. Aí você fala assim, mas o Emmanuel falou, João, que raros estão apropriados ou capacitados para a educação. A pergunta é, educação não é aquele negócio que a gente vai na escola, aprende as coisas? Não, aquilo lá é só informação, gente. Aquilo é informação, porque nós acabamos de falar, muita gente vai nas escolas, vai para a universidade, sai com um título de doutor e faz coisa feia. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. A gente conta uma historinha, que esses dias atrás, um senhor estava se queixando lá no plano espiritual, para Jesus, é uma historinha, hein? Isso não é verdade. Estava se queixando para Jesus, né? Que o tal político lá no Brasil, que falava tanto mal dele, né? Que tinha... Falou, ele nem leu o que eu escrevi, como é que ele fala mal de mim, né? Ele não sabe nada de mim. Diz que Jesus virou para ele e falou assim, o senhor está em melhores condições que eu, porque ele leu o Evangelho e não entendeu nada. Ele age como se não tivesse lido nada. E se dá o título
de representante de religião. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso, gente? Que ele não conseguiu assumir as responsabilidades da oportunidade que lhe foi dada. Ele só conhece letras. A gente volta e pergunta de novo. João, então, se você falou que ir para a faculdade e ir para a universidade não é educação, o que é educar? Nós vamos então no Livro dos Espíritos. Eu não vou falar o nome da questão, porque senão às vezes eu atropelo os números e falo bobagem, né? Mas está lá no Livro dos Espíritos, 700 e qualquer coisa, 780 e qualquer coisa. Bom, o Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, para a equipe do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, assim, o que é educar? E eles respondem numa frase, como sempre, concisa, porque quem sabe resume. Eles respondem: educar é formar hábitos. Kardec pede a pergunta seguinte: o que é educar para o bem? É formar bons hábitos. Então, eu faço novamente a pergunta: o que a gente veio fazer aqui na Terra? Veio se melhorar, veio se aprimorar. Adianta ir para a faculdade, adianta aprender as coisas? Claro, é fundamental. Tem uma frase que atribui ao Bezerra, enquanto ele era encarnado, era um administrador público lá no Rio de Janeiro, né? E ele dizia o seguinte, que o santo ignorante é uma mistura nauseabunda de luz e trevas. O que quer dizer isso, gente? Olha que coisa, homem! O que é isso, né? Coisa terrível, né? Ele fala assim, gente, não adianta eu ser só bonzinho. Eu preciso me educar. Por quê? Porque vem a coisa mais fantástica que é da vida, que chama-se provas. A doutrina espírita, dentro dos múltiplos conceitos que ela traz, fundamentais para a vida da gente, traz o esclarecimento de que nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. Não adianta, gente. A Terra é uma escola. E na escola tem que ter prova. E como diz a professora lá na escola, quando a gente era menino, virava e falava, não olha de lado porque a prova é individual. Eu conto para vocês, a nossa prova da vida é individual, é minha. Eu vou ter que completar minha prova. Aí todo mundo fala, a prova é dificuldade. Não, prova é aprendizado, gente. Onde eu vou pegar as informações que eu tenho, a sabedoria da humanidade, a sabedoria divina pela revelação de Jesus e pela terceira revelação de Kardec, dos Espíritos, vou ter que colocar em prática. E para eu colocar em prática, eu preciso provar que eu aprendi convivendo com as pessoas. E aí, nessa convivência com as pessoas, eu vou ter que fazer a caridade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, Lázaro. Toda vez que vocês encontrarem Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é tudo bom, é tudo maravilhoso, mas Lázaro traz uns conceitos assim danados. E ele vira para a gente e escreve assim, ó, o homem atual ainda não sabe amar. Ele é uma mistura de instinto e sensações, com lampejos de sentimento. Mas Jesus pediu para a gente amar o próximo, João. O André fala assim, tá bom, nas suas condições, já que você não sabe amar, você ainda é um bicho mal educado,
ainda é egoísta, só pensa em você mesmo, que é o bem só para você, se sobrar um pouquinho você dá para os outros, e acha que está fazendo muito? Ó, então faz assim, pelo menos seja gentil com o próximo, seja respeitoso para com o próximo. Aí você fala assim, isso é muito pouco. Eu falo assim, essa é a oportunidade que a gente tem. É o que eu sou capaz de fazer. É o que me compete nesse momento, chamadas pequenas ações. Pequenas atitudes. E vem São Francisco e diz assim, olha só, comece fazendo as coisas pequeninas e um dia você vai conseguir fazer as grandes. Mas muita gente quer fazer coisa grandiosa, bonita, para que os outros vejam. Olha como eu sou bom, olha quanta coisa bonita eu faço, como que eu sou legal, como eu sou inteligente. Isso é orgulho. Orgulho. Nós falamos há pouco que a gente vem aqui na Terra, como disse o Emmanuel, nas condições mais maravilhosas para nós mesmos. E graças a Deus, a grande maioria de nós vem em condição miúda, apagada. Porque se me derem coisa grande, eu vou me perder, porque eu não sou capaz ainda. Quando a gente vai para reencarnar, como a gente encontra lá no livro Missionários da Luz, do André Luiz, existe um departamento para quem pode, né? De planejamento de reencarnação. E muitas vezes, o sujeito lá no plano espiritual pede um monte de coisa. Vem o mentor e fala, vamos deixar 10% disso daqui, ainda está demais para você. Porque se der muita coisa, você vai se perder. As dificuldades da vida, os chamamentos da vida aqui são diferentes. Aí você fala assim, bom, João, e se eu vier na Terra, chegar aqui, olhar para aquilo tudo, me vem os chamamentos interiores das minhas tendências do passado, brotando tudo de novo, e eu olho para cima e falo, haha, vocês me deixaram chegar aqui na Terra, né? Agora eu vou me dar bem. E eu me revolto contra aquilo que me é dado. E falo, não aceito essas oportunidades que vocês me deram. Aquilo que o Emmanuel falou que era coisa boa para mim, eu não. Eu quero coisa melhor. Eu quero o bem bom. E eu me revolto. E aí, eu olho e falo o seguinte, paciência. Ah, mas João, se essa pessoa que se revoltou e começa a fazer coisas erradas, começa a atrapalhar os projetos divinos, as oportunidades que Deus deu para nós, que Jesus permitiu que chegasse até nós, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer uma coisa excelente. Ele vai perder a oportunidade, ele vai voltar para o plano espiritual, muitas vezes em condição pior, e como disse Jesus, o seguinte, ele vai voltar para nós, porque nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. Mas esclarece a doutrina espírita depois de muito sofrimento, e só Deus sabe como. Aí eu volto para as pessoas e digo o seguinte assim, olha, o que aparecer na frente da gente, vamos dar graças a Deus, vamos agradecer. O que aparecer na frente da gente, vamos dar conta. Não queira além daquilo que está ali. Aí você fala assim, mas isso é a paralisação da vida? Não! A luta pelos bens materiais fazem parte. A luta de tentar melhorar o ensino faz parte. A luta de tentar melhorar a família faz parte. A luta de tentar melhorar a cidade da gente através da política verdadeira e honesta do bem faz parte. A gente não vai ficar parado. Mas assim, gente, o que aparecer dentro de casa na frente da gente é o próximo mais próximo.
E o caído na estrada de Damasco está dentro de casa frequentemente. Se a gente observar que as necessidades próximas estão ali, dentro de casa, eu não preciso procurar o próximo lá fora. Ah, João, mas é mais fácil ajudar o de fora do que o de dentro de casa. De casa eu já não aguento mais. E é verdade, gente. E é verdade. Aí vem a oportunidade da paciência. A oportunidade da compreensão. Aí você vira e fala o seguinte: bom, João, você falou que as pessoas que te procuram, elas estão aptas à consolação como todos nós. Fala assim: e quando é que você pode mudar os outros, João? Fazer o bem mudando os outros? Eu viro para vocês e falei: nunca. Nunca. Eu tenho a responsabilidade, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro para comigo mesmo. A responsabilidade moral é primeiro para comigo mesmo. Os espíritas têm a responsabilidade moral primeiro para consigo e depois para com os outros. Preciso contar para mim. Eu tenho que cuidar de mim. E o outro, João? O outro, a gente dá a ferramenta, como a espiritualidade nos dá, para que ele se modifique. Aí a gente volta para São Francisco de novo, na oração do AA, que a gente sempre repete: Senhor, dá-me forças para mudar o que eu posso, entendimento para aceitar o que eu não posso mudar, sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E eu pergunto: o que eu posso mudar, gente, depois de tudo que a gente conversou? O que eu não posso mudar no outro? E a gente vive querendo dar conduta para o outro, orientação para o outro, e não enxerga um monte de defeitos que a gente carrega dentro de nós. Jesus falou isso, João. E como vocês esquecem? Você está preocupado com o cisco no olho do outro, enquanto você tem uma trave no olho, você tem um pedaço de madeira desse tamanho no olho, você está preocupado com o cisco no olho do outro? Está lá. Muito claro, gente. O que ele queria dizer com isso? Gente, não se preocupe em mudar os outros. Você tem a responsabilidade moral primeiro para com você mesmo, depois para com os outros. Vamos concentrar todo o nosso entendimento, toda a nossa força, toda a nossa responsabilidade para instalar o reino de Deus na terra, não através de construções maravilhosas, grandiosas para que todo mundo admire, que servem como beleza e nada mais, mas erigir o reino de Deus na terra boa, que somos nós mesmos. O homem recebe esse nome de homem porque ele é feito de humus, segundo as escrituras passadas. O que é humus? Humus é terra boa. Então nós somos feitos de terra boa. Então nós precisamos implantar o reino de Deus dentro de nós e não nos outros. E não no mundo, para que nos admirem ou façam construções de admiração. Muito bem, não vai dar para falar tudo o que o Emmanuel coloca, mas ele diz assim: aquela pessoa que se revolta, aquela pessoa que se recusa ao trabalho, é o chamado trabalhador queixoso. Ele só vê coisa errada em todo canto. Não adianta ficar nesse mundo. Aqui a coisa não anda. E ele fala assim: o bom trabalhador é aquele que aceita qualquer coisa que for dada para ele, qualquer condição em que ele se encontra, e ele sabe que a plantação depende dele, mas o crescimento da planta e a frutificação da planta depende de Deus. E Jesus, ele não veio só por palavras, ele não deixou nada escrito.
Os outros escreveram a respeito dele. Mas, muito mais do que as palavras, a gente deve prestar atenção nas atitudes de Jesus, diante de todas as condições. Ele não perdia uma oportunidade de ensinar. Ele usava qualquer coisa simples, até as armadilhas que as pessoas tentavam pregar nele, ele usava para dar um bom ensinamento. Aí, a gente vai falar o seguinte assim, olha só, eita, o que eu deixei de falar de coisa boa tanto? Mas a gente sempre prepara mais coisa do que dá, porque as horas vão embora. Mas eu vou dizer assim, olha só. Repito a pergunta lá no começo. O que a gente veio fazer na terra, gente? Muita gente fala na casa espírita que veio pagar dívida, que veio para sofrer, né? Eu estou sofrendo porque eu fiz tal coisa. A misericórdia divina está sempre do nosso lado. Não precisa sofrer. Tem uma regra também que eu aprendi na casa espírita, dentre outros, que diz assim, que só tem 2 caminhos na vida. Tem um caminho que é sofrer chorando. Esse não resolve, não adianta nada. Não adianta nada. Mas tem um caminho que funciona, trabalhar suando. Então, dentro dos recursos que a gente carrega, dentro das possibilidades que a gente tem, lógico que compete a gente lutar para melhorar o tempo inteiro. Mas compete a gente a lutar para melhorar dentro de nós e funcionar tal qual Cristo funcionou como exemplo. Ah, mas ninguém vai me entender se eu não falar. Cada um tem a capacidade de compreensão que tem. Porque falar só não resolve. Jesus não nos mandou aqui na terra para mais um falador. Ele mandou na terra para que a gente aprendesse as palavras dele e exemplificasse as suas palavras através da convivência boa, do trabalho verdadeiro e do desinteresse em tudo. Porque quando a gente trabalha para o próximo, e esse próximo está frequentemente dentro de casa, como a gente já falou, sem esperar retorno, isso se chama caridade. Então eu convido todos vocês, ao sairmos daqui hoje, a olharmos para o céu, que está anunciando um chuvarão para amanhã. Se Deus quiser. Estamos precisando de água. E não se queixar está faltando sol. Chegar dentro de casa e agradecer o que Deus permitiu para a gente. Porque segundo o Emmanuel, se fosse dado o que a gente merece, a gente mandava, a gente rastejava. Porque é tudo misericórdia divina. É tudo oportunidade que a gente recebe. Mas você perguntou, e se a gente não gostar dessa história e querer falar, não quero mais brincar desse jeito? Aí eu vou falar que tem uma outra tradução daqueles 2 caminhos. Ou a gente avança no trabalho, na luta para a luz, ou a gente vai encontrar sombras na parte de trás. Se eu tentar voltar, tem muita gente esperando a gente lá. Eu vou escolher minhas companhias. Eu vou fazer as minhas escolhas. Por isso, na doutrina espírita, a gente recebe um esclarecimento que precisamos ainda entender a extensão disso tudo, que é o livre-arbítrio. Eu posso escolher? Posso. Mas o pessoal fala, olha, não está certo, você sabe disso, as leis de Deus estão escritas na tua cabeça, você já aprendeu muito, não. Você pode fazer coisa errada?
faça. Só que você vai ter que se entender depois com a justiça divina. O que você semear, você vai ter que colher. O que você plantar, aquilo não tem jeito. Vai parar na tua mesa. Então, gente, vamos pacificar o nosso coração. Arregaçar as mangas. Iluminar os nossos olhos para ver de uma maneira mais aperfeiçoada. Aprender a pensar com um bocadinho mais de carinho em relação às pessoas que vivem profundas dificuldades como nós, porque no mundo, nenhum de nós, até aqueles que têm títulos poderosos, de governantes poderosos aí no mundo, são seres em sofrimento, são seres em dificuldades, são seres imperfeitos. Entender que as pessoas que se relacionam conosco estão ali para que a gente aprenda a nos desenvolver a nós mesmos. E dessa maneira, Jesus, nós erguemos as nossas mãos e damos graças a Deus por estarmos numa reunião como essa, onde os companheiros espirituais estão nos acudindo em necessidades profundas que a gente desconhece. Estamos sustentando e permitindo que a gente consiga raciocinar naquilo que eu sou, naquilo que eu estou fazendo e naquilo que é o meu objetivo maior, que é me tornar um espírito evoluído de luz, porque Jesus foi muito claro: vocês poderão fazer tudo aquilo que eu faço, que chamais de prodígios ou milagres e muito mais. Mas para isso, ele não complementou. Nós vamos precisar passar alguns milênios de aprendizado na vida, no relacionamento com as pessoas. Que Jesus nos abençoe cada dia mais. E nos dê mais oportunidades. E que nos permita que os amigos espirituais nos tragam à casa espírita para que a gente possa conversar a respeito disso e recordar algumas pequenas coisas. Porque todos nós precisamos ser consolados. As nossas dificuldades interiores são grandes. As dificuldades materiais nos batem à porta. As dificuldades nos relacionamentos são de todos os instantes. Jesus, acolha-nos nos braços, porque nós somos cegos guiando cegos. Envolva-nos a cada um, porque sem sua misericórdia, como o Senhor pediu ao Pai, misericórdia sem justiça não, nós não conseguiremos nada. Que Deus nosso Pai nos abençoe.